pedir para que você fique aqui com a gente, Herédia, para a gente poder dar início a essa entrevista agora junto com a Priscila Yazbek, que está lá na Suíça, mas pela televisão todo mundo está junto. Para conseguir ajustar as contas públicas e fugir dos efeitos da desaceleração global, o Brasil vai precisar de investidores. E uma das formas de conseguir esse dinheiro é através de empréstimos com bancos de desenvolvimento. Então, para falar justamente sobre esse assunto, a gente convidou o presidente do Banco Interamericano de Desenvolvimento e também que está junto com a nossa correspondente, a Priscila Yazbek, lá no Fórum Econômico Mundial. Yazbek, por favor, pode abrir os trabalhos para a gente dessa baita entrevista. Vamos lá, Elisa. Boa tarde a você, boa tarde a todos que nos acompanham. Estamos aqui então com o Ilan Goldfein, que topou dar uma entrevista aqui pra gente. Está falando, acho que somos o primeiro veículo brasileiro, né, com quem o senhor conversa. Ele que foi presidente do Banco Central e assumiu oficialmente na semana passada a presidência do Banco Interamericano de Desenvolvimento, certo? Sim, a posse foi na semana passada e a gente está aqui bem animado e também vendo todos os desafios que a região tem para frente, da América Latina e do Caribe. Ilan, você teve encontros bilaterais tanto com o Fernando Haddad quanto com Marina Silva. O que aconteceu nessas reuniões? Já tem algo definido, algum financiamento previsto para o Brasil? Eu tive reuniões com vários líderes, ministros da região, do Brasil, da Colômbia, tem de outros países da América Central. Então é um lugar onde você consegue falar com vários líderes e falar da visão sobre a América Latina, para onde a gente quer ir, como é que a gente pode ajudar os países. Você sabe que para o Brasil já tem um processo todo ano, já há muitos anos, a carteira do BID no Brasil, ou seja, o tamanho dos empréstimos já é a maior do banco, porque também o Brasil é o maior da América Latina. Então isso gerou uma conversa frutífera, uma conversa sobre o que o BID vem fazendo e o que pode fazer junto com o governo para frente. Posso dar um exemplo, você tem um esforço que é uma das pilares da visão que a gente tem para frente, do meio ambiente. Então, falar um pouco da Amazônia, do esforço da Amazônia, do plano Amazônia, da iniciativa Amazônia que tem no BID já, pode ser algo que a gente possa reforçar, não só o Brasil, mas o Brasil e outros países da América Latina. Você sente que a questão da credibilidade fiscal é uma questão que é apontada entre os atores internacionais como uma questão que pode trazer mais ou menos investimentos para o Brasil? E como o senhor acha que o Brasil pode conciliar a responsabilidade fiscal e também social? Eu tenho uma visão agora mais regional, de todos os países. E o que eu vejo nos países como um todo é que tem um crescimento que aqui chamam de inclusivo, ou seja, que se preocupa com o social, que se preocupa com a desigualdade, que se preocupa na proteção social, gera também mais crescimento. Não há mais essa percepção de que é um ou outro, você consegue crescer, gerar mais produtividade, por exemplo, investindo em mais educação, investindo em mais saúde, você consegue gerar um crescimento maior. Mas, obviamente, vai ter que fazer de uma forma eficiente, ter que fazer de uma forma de priorizar o que é de fato importante, de que de fato a sociedade estão demandando, as pessoas estão querendo. A nossa apresentadora Elizabeth, que está lá no estúdio, quer fazer uma pergunta para o senhor. Elisa, eu vou passar para ele porque ele está sem o retorno aqui. Pode fazer. Perfeito. Eu recebo aqui, mas passo a palavra para a Herédia, para fazê-la primeiramente, já que é a nossa analista de economia. Por favor, Herédia. Thaís Herédia, na verdade, tá? Obrigada, Elisa. Oi, Priscila. Priscila, eu queria saber do Ilan, né? Aqui existe uma leitura que o fato dele ser brasileiro, o Brasil poderia ser, de alguma forma, beneficiado por ter um brasileiro no BID. E, ao mesmo tempo, o nome dele acabou virando polêmica aqui por causa de uma tentativa de interferência do PT. Está superado esse episódio? E o fato dele ser brasileiro tem alguma vantagem para o Brasil? Ela pergunta se o fato de você ser brasileiro traz alguma vantagem para o Brasil, né, brasileiro na presidência do BID, e ela fala também sobre a questão da indicação das eleições ao BID, quando houve ali uma tentativa do PT, talvez de trazer um outro nome, se isso está superado. Eu acho que sempre teve superado, a gente tem
uma característica do diálogo, que é algo que eu vou trazer para o BID também. Eu acho que o mundo está precisando instituições, inclusive instituições internacionais, que buscam o diálogo, que buscam as pontes, que evitam a polarização, tentar achar o que é comum, o que todos querem. Eu tenho encontrado que todos os países da região estão querendo um BID mais forte, um BID mais atuante. E eu acho que a gente consegue fazer isso quando a gente acha o caminho em comum. Então, acho que isso é relevante. Eu tenho sentido uma acolhida muito grande, tanto dos funcionários do BID, quanto dos países da região. E falando na eleição, foi uma eleição que deu uma certa apoio ao mandato, foi mais de 80% dos votos, foi um mandato que foi ganho no primeiro turno, quando podia ter até 5 turnos. Então, a percepção é que temos muito a fazer. Há um desafio grande na região, um desafio também no BID, e eu acho que isso pode ser superado com muito trabalho, persistência e uma busca de um diálogo com todo mundo. Ilan, você também participou de vários painéis internacionais, agora não está mais só ali, claro, é um presidente brasileiro no BID, o que traz aí muitas expectativas para o Brasil, mas qual que é a tua visão sobre o mundo, sobre essa reorganização das cadeias globais de suprimento, depois dos choques de oferta que aconteceram durante a pandemia? Quais são as discussões que estão acontecendo aqui em relação a isso, aqui em Davos? E o Brasil e a América Latina, por serem grandes produtores de commodities, podem se beneficiar dessa reorganização nas cadeias globais de produção? Eu tenho uma visão para a região que ela pode ser mais do que uma região que busca ajuda. Eu acho que é uma região que pode oferecer soluções para esses problemas globais. Tem duas questões muito relevantes que a região pode ser uma ponta de lança. Por exemplo, na produção de alimentos. O BID pode ajudar na questão da produtividade da agricultura, na facilitar o transporte, facilitar a forma como você exporta. E isso pode gerar mais produção de alimento a preços muito mais baratos do que hoje, que internacionalmente tem preços muito altos, muito caros, por causa dos conflitos. E isso pode ser um ponto onde a região se coloca gerando uma solução a um problema global. A outra questão, obviamente, está todo mundo de olho no aquecimento global, na necessidade de proteger o meio ambiente, a questão do clima e das metas acordadas nas COP, na questão meta de Paris. Então, tudo isso, se você olhar a região, é um lugar onde você facilmente pode produzir energia limpa e pode ser o maior produtor de energia limpa do mundo e oferecer essa energia, não só para dentro, mas também para fora. Então, eu acho que eu tenho uma visão de que a região pode ser uma parte da solução e o BID pode ser o mecanismo onde você ajuda os países a chegar lá, porque você precisa de investimento, de infraestrutura e de apoio. E eu acho que a gente pode fazer isso junto com os países da região. A delegação brasileira destacou muito aqui no Fórum de Davos como o Brasil deve voltar ao protagonismo global em termos de sustentabilidade, justamente dessa questão do meio ambiente. Marina Silva, aqui no Fórum, também traz muito fortemente esse destaque ambiental para a delegação brasileira. O senhor já percebe alguma diferença do governo anterior para esse governo? Tem alguma diferença entre a recepção dos atores internacionais? Eu tenho reunido com vários líderes, mas não tenho reunido junto com os integrantes do governo que tiveram suas reuniões bilaterais à parte. O que eu sei é que há uma vontade do mundo em investir na América Latina nessas áreas, nas áreas de clima, nas áreas de infraestrutura, nas áreas de conectividade, na questão de digitalização, ou seja, colocar todo mundo conectado de forma que você possa incluir mais gente, seja na inclusão financeira ou na inclusão social, para não ser informal. Mas eu sinto que há um desejo de participar do desenvolvimento da região. Se o senhor pudesse resumir aqui os principais temas do fórum, tanto lá fora quanto pertinentes ao Brasil e ao BID, o que o senhor destacaria aqui de temas relevantes? O primeiro tema é de como é que todo mundo consegue trabalhar junto, evitar a fragmentação. Acho que é uma discussão
geopolítica, é uma discussão de como resolver as questões que se colocam no mundo como um todo. A segunda questão é uma questão sobre o aquecimento global e como é que podemos enfrentar esse problema comum quando cada país pode contribuir, mas mais do que isso, como todo mundo pode contribuir junto. E finalmente se fala muito integração, integrar diferentes partes. E aí na questão da região falta muita integração regional. E aqui eu estou falando também infraestrutura, não só integração de comércio e outros tipos de coisa. Certo, acabamos de conversar então com o Ilan Goldfein. Ilan, muitíssimo obrigada pela sua entrevista aqui para a CNN Brasil. Foi o primeiro veículo brasileiro que o Ilan deu entrevista aqui depois do início do Fórum Econômico Mundial de Davos. Um ótimo trabalho aí à frente do BID. Depois do fórum, imagino que os trabalhos vão deslanchar, né, e ganhar atração mais para frente, né? Muito obrigado. Muito obrigado. Volto com vocês aí, Elisa.